Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que nós, quando sentamos, quando nós olhamos as Escrituras, será que nós entendemos toda a vontade de Deus e até mesmo entendemos aquilo que acontece conosco, que nós passamos, as situações que vivenciamos e muitas vezes o desejo e a urgência que temos de fazer as coisas? Nós temos, por exemplo, a situação de Paulo lá em Atos 20:16. E aí a gente pergunta, por que a pressa de Paulo? Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Será que, quando a gente pensa isso, a gente pergunta, por que da pressa de Paulo em querer passar Pentecostes em Jerusalém? Nós, quando olhamos a realidade do povo judeu, nós vemos uma situação especial. Era uma festa especial para o povo, determinada por Deus. Então, todos os judeus de todos os lugares se moviam em direção a Jerusalém. E isso não era diferente. Isto que a gente precisa entender. Era um momento especial para a nação. Paulo queria estar lá. Era o seu desejo passar o Pentecoste. O propósito dele, o objetivo dele, a meta dele, não tinha talvez nada a ver com o que ia acontecer. Mas passar o Pentecoste em Jerusalém era parte do plano e do propósito de Deus. Entendermos isto e compreendermos este aspecto da vida cristã é que vai fazer a diferença. Imagine, se Paulo não estivesse em Jerusalém no dia de Pentecostes, se ele chegasse depois, o que aconteceria? Talvez não na realidade que se passou. Pois quem denunciou Paulo, quem proclamou lá a multidão e quem justamente levou Paulo à prisão? Judeus da Ásia, aonde ele tinha anunciado o Evangelho. Talvez essas pessoas em outra época não estariam por lá. Paulo seria mais um contestador, talvez passaria por momentos difíceis, nós não sabemos. Mas a questão que do plano de Deus era para Paulo estar em Pentecoste, neste dia, na festa, em Jerusalém, para que pudesse passar neste período pela experiência que passou, para que o seu desejo de ir a Roma pudesse se cumprir, talvez não como ele tinha planejado, mas como Deus planejou. É estes detalhes da nossa vida, da realidade que vivemos, que a gente precisa entender. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade de Deus. Este é o culto a Deus. O verdadeiro culto é quando nós, como imitadores de Cristo, como pessoas como Paulo que imitam a Cristo, nós fazemos a mesma coisa. Nós colocamos a nossa vida em favor dos outros para que conheçam o Evangelho. E Paulo, na situação que vivenciou, e nós vamos poder ler sobre isso. Ele foi preso e levado para Roma. Mas nessa jornada ele faz muitas das coisas que era do plano e do propósito que Deus tinha estabelecido para ele desde o seu chamado, ou melhor, desde antes do seu chamado, de que ele anunciaria e pregaria a mensagem para reis, governadores, para as autoridades. Mas se ele tivesse feito a viagem normal como ele fez para a Ásia, provavelmente, ou a chance de ter anunciado para pessoas que eram autoridades na época, seria mínimo. O que a gente precisa entender é isso, a mão de Deus está em toda a situação, até mesmo, e muitas vezes, por isso a gente precisa sempre estar refletindo nas nossas motivações de fazer as coisas. Ele está nos conduzindo no seu plano, no seu propósito, no seu querer. O que a gente precisa fazer é amadurecer, é entender a vontade de Deus, é sermos instrumento de justiça, expressão da graça maravilhosa de Deus neste mundo. Que nós possamos crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai, sermos instrumento de justiça, expressão da graça e do seu amor neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.